E eu gostaria de anunciar o preletor da noite, né? Nós não temos visitantes hoje, por favor, vamos. Chega esse pé aqui, vamos orar com você. Gostaria de apresentar o Wanderson e a esposa dele, a Rosiana. Fica de pé, Rosiana, para a igreja. Como é que a Igreja Comunidade Evangélica Universal recebe o nosso preletor dessa noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, o Wanderson é um colega meu há muito tempo. Eu não sabia que ele era pastor, confesso para os amados irmãos, eu não sabia que ele era pregador da palavra. E é uma pessoa assim que eu tenho um apreço, um carinho e um amor verdadeiro muito grande, porque a gente convivemos a nossa adolescência aqui no Dom Pedro, né? Brincando de fliperama, brincando na rua, aprontando quem vivia, mas hoje, para honra e a glória do Senhor, é um servo de Deus, profeta do Senhor, aquele que o Senhor colocou a palavra que vai vir diretamente da nossa vida. Então fique de pé, vamos orar. Estenda sua mão direita aqui para o nosso pregador esta noite, vamos orar pela vida dele. Pai amado, eis aqui o teu servo, Senhor, que todo eu que caia por terra, e o Senhor seja engrandecido através da vida dele. Que o teu Espírito Santo paire sobre a vida dele. Que aquilo que o Senhor tem a vir falar, Senhor, venha, Senhor, de encontro aos nossos corações. Sim, papai, Ele está aqui, Pai. Nós estamos aqui para te adorar. Eis aqui o teu servo, Pai. Usa-o, Senhor, conforme a tua vontade. Ser feita, Senhor, a tua vontade, para a honra e a glória do teu santo nome. Amém, Senhor? Permanece a sua palavra. Também quero saudar a noiva do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, é motivo de muita alegria poder estar conhecendo mais uma partícula do corpo de Cristo, que com certeza está ansiosamente esperando o dia que o noivo vem levar a noiva lavada e remida no seu sangue. Agradeço a Deus, como o pastor Estão já disse, muitos anos que eu não ouvia, né? E também para mim foi uma surpresa de ver o que o Espírito de Deus fez na vida dele. A gente vê em poucos dias que ele tem acompanhado, já tem acompanhado o trabalho ali pelos vídeos que é colocado, postado ali nas redes sociais, e já tem um total carinho, sendo que esse servo de Deus tem pela obra missionária. Não somente pela obra missionária, mas pela Igreja de Cristo Jesus. Que Deus possa recompensar com este convite para a eternidade de recompensa. Para mim é um motivo de muita alegria e é uma das maiores riquezas, irmãos. Confesso que eu sou chorão. A sensibilidade com o Espírito Santo é muito grande, graças a Deus por isso. Eu começo a falar dele, começo a falar de Deus e já choro. Para mim é uma riqueza, é algo que não dá para explicar, está pregando aqui hoje. E ele já acompanhou algumas fotos dos vídeos, pegamos lugares, até vamos dizer, um café atrás por aí. Talvez você ache que pregar aqui é uma riqueza. Eu não falo por tempo, mas falo pela oportunidade que o Espírito Santo preparou. Por quê? O trabalho estávamos neste mundo. Eu não sei se chegou a conhecimento do pastor Alessandro. No ano de 1995, já estava morando com a minha esposa. Deus me levou à morte. De frente ao próprio aqui. Não sei se você lembra disso. Deus me livrou da morte. Lembra? Deus me livrou da morte com 15 anos de idade. E tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Por isso eu falo que é uma obra de riqueza estar aqui. Só por aquilo que os meus olhos viram foram 3 livramentos de morte. E Deus disse: não vai levar o meu filho, porque eu tenho promessa. Deus para mim é uma riqueza, porque o tempo que eu estou gastando entre a para estar aqui pregando, uma outra hora está nesse mundo. Mas graças a Deus, que nos deu a vitória para o nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, amados? Eu quero compartilhar com a igreja a palavra do Senhor neste culto abençoado. 2 cultos importantíssimos, todos são importantes, mas a Santa Ceia do Senhor e o culto missionário é o oxigênio da Igreja de Cristo Jesus. Amém, meus amados? Eu gostaria que você abrisse comigo, por gentileza, a palavra do Senhor no livro de 1 de Reis, no capítulo de número 17, e vamos ler apenas o versículo de número 12.
se assuste por esse texto. Estamos em culto de missões, mas você ouça e vai entender por que Deus nos levou a este texto bíblico muito conhecido da igreja. 1 Reis, capítulo de número 17, verso de número 12, para a nossa meditação. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Quantos encontraram, diga amém. Porém, ela disse: vi o Senhor teu Deus, que nem um pouco tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Um outro texto que eu gostaria de ler, mas já vou pronunciar sem precisar abrir. Disse Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será ou estar condenado. Diga amém. Amém. Queridos e amados irmãos, no nome do Cordeiro e no nome de Cristo, eu quero lhe dizer, meus amados irmãos, que quando nós falamos de missões, quando nós falamos da palavra missão, a palavra missão tem origem no latim, que se pronuncia missione no latim. Mas quando a palavra missão é traduzida no grego, significa apóstolos, que no português significa enviado. Nesse conceito dessa palavra missão, é entendido que todos nós que fomos chamados por Deus, que um dia aceitamos a Cristo como Salvador, queira você ou não, todos nós somos missionários de Deus. Aleluia. Seja de longe, seja de perto, seja em casa, seja no bairro, não apenas missionário cristão longe, porque todos nós somos enviados por Deus para fazer a obra missionária. E o primeiro exemplo que eu quero dar, o próprio Deus na eternidade passada. O que significa eternidade passada? É antes de Deus criar os céus e a terra. Lá na eternidade passada, o próprio Criador já havia preparado um projeto de missões. Porque pelos seus atributos, Deus que é onipotente, ou seja, tem todo o poder mais poderoso que ele. Deus que é onipresente, pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E Deus que é onisciente, como conhece o passado, o presente e o futuro. Às vezes ele está presente em toda a essência no passado, no presente e já no futuro. Deus, no seu plano, já sabia pela onisciência, pela presciência, que a sua criatura iria cair no Éden, que Adão e Eva cairiam no jardim do Éden. E eu vejo a manifestação, a primeira ação de Deus na obra missionária, fazendo missões, foi no Éden, conhecido como a primeira igreja foi no Éden. Porque era a igreja que eu ouço Deus falar assim, através dos lados, chamados de lugar casa de oração. E era no jardim, ao atardecer, Deus todos os dias falava com o casal. Primeira igreja está no jardim. Mas Deus, na sua presciência e onisciência, após a queda do homem, Deus começa a agir e mostrar a missões. Porque a sentença para Adão, a sentença para Eva e também para a serpente, representando a Satanás, a Lúcifer. Deus diz, então, por causa do pecado, você vai ter que suar para comer do pão. Eva, você terá dor de partos, e aumentará as dor de partos. E serpente, você vai se rastejar sobre a terra, vai comer pão o resto da tua vida. Portanto, Deus olhou para ele e disse: aqui está a manifestação de missões. Desse ventre, da semente da mulher que caiu, nascerá um que ferirá o calcanhar dele, e ele a sua cabeça. Nascerá um que vai esmagar a cabeça. Já era Deus manifestando a sua obra missionária. E que eu acho que o texto diz que a obra missionária estava lá na eternidade passada.
Em Apocalipse 18 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Ele, Jesus, foi morto antes da fundação do mundo. Já era a provisão de Deus, já era a missão de Deus para resgatar as almas. Por quê? Qual é o objetivo de missões? Resgatar as almas que estão longe de Deus, trazer de volta os filhos pródigos. E Deus poderia, o que eu acho lindo no amor incomparável desse Deus, é que Deus poderia, pela sua soberania, Deus aniquilar todo que é e fazer novamente o homem do pó da terra, não. Mas Deus escolheu o homem caído, a mulher caída, e disse de ti: eu vou fazer missões desse mesmo projeto que caiu, nascerá o Messias. Aleluia. Deus manifestando a obra missionária e concretizou no reino do Messias nessa terra. Deu para entender mais missões. Se o próprio Deus realizou, quem somos nós para falar que não vamos fazer? Eu sei que existem muitas indagações, alguns obstáculos que nós colocamos e dizemos assim: Deus, eu não tenho condições para fazer missão. Eu não sou formado em missiologia, pela graça de Deus, terminando no mês passado essa matéria. Aprendi muito, cada dia nós aprendemos sobre missões, muito dentro do seminário para a glória de Deus, eu missão para a minha glória. Talvez você fale, não tinha essa oportunidade de aprender como você teve esse curso de missiologia, talvez você não tenha experiência com a obra missionária, talvez você não sabe se expressar direito. E isso nós colocamos como desculpas ao Estado. Mas essa noite, com a ajuda do meu amigo Espírito Santo, eu quero pregar subordinado ao tema: faça missões com as ferramentas que temos. Ou fazendo missões com aquilo que Deus nos deu. E você verá as ferramentas que vou revelar daqui a alguns segundos. É mais importante do que um curso de missiologia. É mais importante que qualquer conhecimento e experiência humana. Porque quando eu olho para Simão Pedro, que não tinha tanto conhecimento e tanta sabedoria, mas foi um grande missionário, no seu primeiro sermão conquistou quase 3.000 almas. No segundo sermão conquistou quase 5.000 almas. Porque as ferramentas que Deus lhe deu para ele, não só para ele, mas para os apóstolos, ou para todo aquele que nele crê, é maior do que tudo isso. Mas isso não seja de fato que eu estou dizendo é importante para aprendermos. Mas talvez você não tenha ainda a oportunidade, talvez você não tenha condição, mas depois que você ouvir essa mensagem, você vai dizer: não tem como mais eu fugir da responsabilidade de falar disso. E Deus levou em 1 Reis, capítulo 17, todo mundo conhece a história. Quantos conhecem a história dessa figura? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Mas tem que lembrar umas coisas para aplicar a mensagem. O profeta Elias, ele profetizou que antes que Acabe não choveria. Mas ele não pensou nas consequências. Esse homem tinha tanta intimidade com Deus Pai, que ele diz assim: diante da minha palavra não vai chover. E por 3 anos e meio aproximadamente não choveu. Deus disse: filho, vai embora para onde quis, faz, porque através das tuas palavras eu ouvo aquilo que você fala. Aleluia. Palavras de profeta tem poder e autoridade. Credes você e prosperareis, diz as Escrituras. Ele foge para o rio dele e Deus disse: eu vou cuidar de você. Na hora de alimentar, eu vou enviar um corvo para te levar carne e pão assado e liberar do rio de quente. Porém, o rio se secou. E agora o que fazer? Deus sempre cuida do missionário. Deus envia, mas ele cuida. E agora Deus pede para ele passar uma cidade, um lugar. Deus disse: já providenciei uma provisão de uma senhora viúva vai cuidar de ti. Ele obedece a ordem de Deus e vai para esse lugar. Chegando ali, ele vê uma senhora, uma viúva. Ela estava pegando gravetos. Ele chegou diante dela, pediu para ela um pouco d'água para beber. Aquela mulher, sem querer questionar o profeta,
dentro de casa, só um pouquinho de farinha, uma panela, um pouquinho de azeite. Deixa que eu tenho na vez que eu vou fazer. Vamos comer, meu filho, que a gente tem, vamos comer. Mas ela não questionou o que ela ia fazer. Sim, profeta, faça conforme as suas palavras. Não questionou, foi e fez. E quando ela dá o profeta, a Bíblia diz que o profeta profetizou: a partir de hoje não vai faltar farinha na panela, azeite na botija, até no dia do Senhor, chuva sobre. Portanto, Deus multiplicou um pouquinho que ela tinha na sua casa. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: não sabeis vós que sois santuários de Deus, e que o Espírito Santo habita em vós. Portanto, todo aquele que destruir o santuário de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Paulo está dizendo que o corpo, nosso templo, nosso corpo espiritual é templo e moradia do Espírito Santo. Então, uma linguagem espiritual, vamos voltar a esta mulher. Dentro da casa desta mulher tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite. Mas foi multiplicado, porque ela não questionou as ordens do profeta. E nós dizemos que o tema é fazer missões com acenamento, um pouquinho que veio. E foi multiplicado um pouquinho que aquela mulher tinha na sua casa. Talvez você está com essa mulher, uma linguagem espiritual, já começa a ficar em relação à palavra. Nós somos a casa de moradia de Deus. E o que você tem dentro dessa casa para fazer missões? Qual é a ferramenta que você tem para fazer obra missionária? Você diz: pastor, não me enquadro na academia que o senhor falou, nos livros acadêmicos que o senhor falou. Não tem. Mas um pouquinho que você tem, para você pensou que até hoje vai pensar, mas era pouquinho, é uma ferramenta que você não tem noção. E é o suficiente para fazer a obra missionária. E a primeira ferramenta que Deus deu à sua igreja, que Deus deu desde o maior ao menor, desde o mais intelecto e o menos intelecto, menos aquele que acha que pode, aquele que acha que não pode. A igreja somos nós. A igreja, seja o maior ou menor, entregou a vida para Cristo. Deus entregou essa ferramenta. A primeira ferramenta se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 1, que está escrito dizendo assim: chamando assim os seus discípulos, eu vou falar até devagar, chamando assim os seus discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doença e enfermidade. A primeira ferramenta para fazer missões você tem. A primeira ferramenta para fazer missões eu tenho. Qual é, pastor e pregador? Se chama
Quando Pedro recebeu esta ferramenta e os seus discípulos, a Bíblia diz por certo tempo que após Jesus ser assunto aos céus, após encher cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro chegou na hora nona. Ele foi para a igreja buscar a presença do papai. Ele foi para o templo chamado Formosa. E quando ele diante da igreja Formosa, ele encontrou um coxo que estava do lado de fora deste santuário. O coxo não é para estar do lado de fora, o coxo é para estar dentro do templo. Tem alguma coisa errada, estranha nesse negócio, porque a igreja, Deus colocou na terra para acolher os doentes. Jesus veio para os doentes espirituais. Jesus veio para os doentes espirituais. E o que este povo está fazendo fora do templo? Irmãos, e olha a primeira ferramenta. Quem tem esta ferramenta, dá certo. Quem tem esta ferramenta, bota o diabo para correr. Quem tem esta ferramenta, levanta o que está caído. Ele diz a esposa que o coxo estava prostrado todos os dias, esperando uma esmola, pedindo uma esmola. Aí, lá vem Pedro com a primeira ferramenta. Ele fixou os olhos no coxo, o coxo esperando uma esmola. Deus é um Deus que surpreende. Talvez você espere algo, Deus vai surpreender. Será algo que você imagina como aconteceu na história. Ele estava esperando esmola. Pedro chega a primeira ferramenta, olhou assim para o coxo e disse: olha para nós. Ele pensou: agora vai vir a esmola. Disse: o que eu tenho não é ouro e nem prata, mas o que eu tenho, ou seja, através da primeira ferramenta que é poder, eu te digo em nome de Jesus Cristo: levanta e anda, se coloca de pé. Você tem esse poder para levantar o que são coxos espirituais. Os coxos espirituais, o coxo é limitado, o coxo é rejeitado pela sociedade. Eu olhava para o coxo e disse: esse não presta mais, esse não pode mais, esse não pode trabalhar, vai viver de esmola. Deus está dizendo que não vai viver de esmola se você colocar em prática a primeira ferramenta para essa obra missionária. Você entendeu de bem? Poder que vem do alto. A mesma coisa eu vejo o apóstolo Paulo usando essa primeira ferramenta. Quando o apóstolo Paulo ele encontra naquela cidade uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, que dava luz aos seus senhores, enriquecia os seus senhores e fazia daquela jovem cavalo de Satanás. Até não tinha, penso eu, porque a jovem está possessa, porque talvez Satanás Deus passou alguém ali, mas talvez não tinha a primeira ferramenta, não tinha autoridade como se disser. Então a moça continuava da mesma forma, mas quem entrega a vida para Jesus e tem a chamada missionária como o apóstolo Paulo, e quando ele chega perto dos pés, tudo muda, o ambiente muda. Ele chegou diante daquela jovem e disse: eu te digo, espírito do mal, saia dela. O que é isso? Através do poder que vem de Deus. É a primeira ferramenta para se fazer missões. Agora me diga se você vai fugir da responsabilidade. Agora explicou, irmãos. Você não pode ter conhecimento, você pode dizer não sei falar, mas você tem algo, você tem poder que vem do alto. Deus está lhe dizendo: missões começam dentro da nossa casa. Usa a primeira ferramenta chamada de poder. Posso falar? Bota a bombagia para correr. Bota o branco para correr. Bota o espírito de vício para sair de lá. Poder é onde chegou por cabeça e não por toda. Você tem autoridade, você tem poder de Deus. Então usa o poder que Deus te deu. Há muitos que estão sofrendo, há muitos que estão apanhando da vida. Alguns filhos, o pai e a mãe de cada trabalho está errado. E se você soubesse o poder que você tem, é como um elefante tão grande, tão forte, que através do espaço menos de 1 metro, pequenino, limitado, consegue dominar aquele grande animal, porque ele é irracional, ele não sabe a força que tem. Se ele soubesse a força que tem, ninguém conseguiria dominar o elefante. Assim é você, grande missionário, você tem um poder tão grande. Se você soubesse o poder que você tem, está sabendo agora por esta mensagem, usa a primeira ferramenta, porque através
desta ferramenta, Evangelho de poder que Paulo diz, você vai ganhar a tua casa para Jesus. Você vai ganhar as pessoas que tanto você é o médico e deseja do teu coração, porque você tem poder. Isso é mais válido do que a faculdade que você possa imaginar. É mais válido do que qualquer conhecimento que você pode imaginar. Poder que vem do tira ele. Você pode dar para ele uma salva de palmas. Aí está a primeira ferramenta. E você achou que dentro desta casa era coisa pequena. Você achava que você não era capaz. Talvez você era como Moisés, Senhor, eu não sei falar direito como é que aconteceu no Egito. Talvez com Jeremias sobre a cabeça não sei falar. Pode não saber falar, mas tem poder de Deus. Tem como você fugir lá. Diga graças a Deus. A segunda ferramenta para fazer missões, semelhante a Mateus 10 e Lucas, capítulo 9, versículo 1 diz: tendo convocado os 12 discípulos, Jesus deu-lhes em poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem os enfermos. A segunda ferramenta é chamada de autoridade. Por que Pedro e João conseguiu solucionar a situação daquele posto? Porque além de ter usado a primeira ferramenta, ele usou autoridade, não dele próprio. Ele disse: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quando chega a segunda ferramenta, deixa eu conhecer. Todos podem levantar a mão. Se nele você tem a autoridade vinda do Senhor. Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e desfazer toda a obra do mal. Ele te deu a autoridade, e a autoridade está no nome dele. Está no nome dele. Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia. É através deste nome, a autoridade é através do nome desse Jesus, que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, esse Jesus no livro do Gênesis é conhecido como o princípio de todas as coisas, porque diz a Bíblia que tudo foi feito por ele e nada que foi feito sem ele se fez. A segunda ferramenta é através da autoridade do nome dele, que no Êxodo ele é conhecido como o grande libertador de Israel. Em Levítico ele é o sumo sacerdote perfeito. Em Números ele é o nosso comandante para a terra prometida. Em Deuteronômio ele é o grande profeta poderoso. Em Josué ele é o grande general conquistador. Em Juízes ele é o forte juiz que julga o seu povo. Em Ruth ele é o grande restaurador da sua herança. Em 1 Samuel ele é o rebento de Jessé, a raiz de Davi. Em 2 Samuel ele é o sucessor eterno do trono de Davi. Em 1 Reis ele é o rei dos reis. Em 2 Reis é o único rei perfeito absoluto. Em 1 Crônicas ele é o único monarca infalível. Em 2 Crônicas ele é o sábio rei que governa o seu povo. Em Esdras ele é o grande escriba fiel. Em Neemias ele é o grande restaurador da sua pátria. Em Esther ele é o único intercessor do seu povo. Em Jó ele é o grande redentor que vive. Em Salmos é o refúgio e fortaleza da sua igreja. Em Provérbios ele é o arquiteto da sabedoria de Deus. Em Eclesiastes ele ainda é o grande pregador. Em Cantares Salomão é o noivo amado da igreja. Em Isaías ele é o pai da eternidade, o príncipe da paz. Em Jeremias ele é a esperança viva de Israel. Em Lamentações Jeremias ele é a misericórdia de Deus. Em Ezequiel ele é a glória viva de Israel. Em Daniel é o majestoso e eterno ancião de dias. Em Osés é o esposo fiel e amoroso da sua igreja. Em Joel ele é o grande juiz das nações do vale de Josafá. Em Amós ele é o perfeito pastor de Israel. Em Obadias ele é a perfeita justiça de Deus. Em Jonas ele é o grande missionário. Em Miqueias ele é o grande cidadão de Belém. Em Naum ele é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Abacuque ele é o grande avivalista da obra de Deus. Em Sofonias é a magnífica proteção do seu povo. Em Ageu é o desejado de todas as nações. Em Zacarias ele é o homem de novo. E em Malaquias ele é o sol da justiça.
Em Atos dos Apóstolos, que batiza com o Espírito Santo. Em Romanos é o nosso grande justificador. Em 1 Coríntios é o vitorioso Senhor da igreja. Em 2 Coríntios ele é o amado esposo da igreja. Em Gálatas ele é o grande libertador dos escravos da lei. Em Efésios ele é o supremo cabeça da igreja. Em Filipenses ele é a alegria superabundante do seu povo. Em Colossenses ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses é o Senhor que um dia vai arrebatar a sua igreja. Em 2 Tessalonicenses é o Senhor que um dia vai destruir o anticristo. Em 1 Timóteo é o único mediador entre Deus e o homem. Em 2 Timóteo é o único juiz que um dia vai nos coroar. Em Tito é a bem-aventurada esperança do seu povo. Em Filemão ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago é o legislador da lei perfeita. Em 1 de Pedro ele é o sumo pastor e bispo de nossas almas. Em 2 de Pedro é o Senhor que não retarda a sua promessa. Em 1 de João ele é o meu e seu grande advogado. Em 2 de João ele é o amor verdadeiro. Em 3 de João ele é o amado da igreja. Penúltimo livro da Bíblia, em Judas, ele é o Senhor que um dia virá com seus milhares de santos. E em Apocalipse, a segunda ferramenta é através da autoridade desse que é o homem, a princípio, fim, fiel, verdadeiro. Seus olhos são de fogo, a sua voz é como voz de muitas águas, os seus pés é como latão reluzente que fica no leão afogado. A sua sede é branca, ele carrega o tiro escrito Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É esse que é maior do que o céu e a terra, é maior do que anjos, arcanjos, querubins, serafins, principado, potestade e todas as hostes espirituais da maldade. Ele é maior do que Adão, do que Eva, Caim, Sete. É maior do que Noé, sem tanta fé. É maior do que Abraão, do que Isaac, do que Jacó. É maior do que os profetas menores, é maior do que os profetas maiores. Ele é maior do que a pombagira. Ele é maior do que o grande arruda. Ele é maior do que o grande velho. Ele é maior do que o Lúcifer. Ele é maior do que eu. Ele é maior do que você. Jesus Cristo é maior. Ele tem toda a autoridade. O apóstolo Paulo disse que ele se esvaziou, que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo todo joelho se dobre e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele deu autoridade para a igreja. Você tem a ferramenta de autoridade, então bota o diabo para correr de lá. Ela chama para caralho. Eu tenho autoridade para dizer isso. Deus vai mudar a tua história. Deus vai te levantar como missionário. Deus vai te levantar, porque a autoridade de Deus é teu. Então usa essa ferramenta e dê armas para Jesus. Aleluia. A presença dele é grande. Você não tem nada aqui com Deus, você tem nada. Esforça aqui, por favor. Fala que ele não vingou. Ele disse aonde está a cruz, eu fiz. Eu ligo no meu nome. Eu estarei presente. A autoridade do nome dele. Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há pela qual sejamos salvos. Só há salvação através da autoridade do nome de Jesus. Atos 2:21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tu tem poder? Tem autoridade? Mas não entendeu de encontro isso hoje. O que eu faço? Você tem a maior e preciosa ferramenta. Quando você tomar posse desse princípio, as coisas começam a mudar. Glória a Deus. Você chega na tua casa com autoridade tão grande. E nessa noite me incomoda o meu espírito, o meu amigo Espírito Santo, para dizer para a igreja: Deus vai renovar. Aleluia. A ferramenta que Ele já te deu. É que você enterrou. É que se você esqueceu, porque você fica olhando para os grandes, entre aspas, disse Deus, quem sou eu? Você é projeto de Deus. Você é a ferramenta nas mãos de
para ser humano, para conquistar as nações para Deus. O nosso Brasil está em crise. Almas estão morrendo, almas estão perecendo. Temos a ferramenta. E ficamos acomodados. Aí sabemos mais. Se você não quer usar a ferramenta, eu vou salvar a prostituta lá fora. Eu vou salvar o ladrão lá fora. Não vou te tirar do lugar. Deus não faz isso. Mas você fica para trás. Tome posse desta mensagem. Deus te deu a maior e preciosa ferramenta. Por que a maior? Mostrou por Jesus. O dia que Pedro aprendeu isso, irmãos, ele conquistou multidões. No dia que ele recebeu a ferramenta, olha quem tem essa ferramenta, que acontece. Num dia de um sol, semelhante ao sol do meio-dia, esclarece de tudo. Passava Simão Pedro, imagina em todos maiores, o reflexo do sol explodia a sua sombra. E todos que passavam pela sombra dele eram curados. E todos que eram tocados pela sombra desse homem eram libertados de demônios, porque a ferramenta de missões tinha poder e autoridade. Pedro não é diferente de mim, de você não. Ele tem o privilégio de andar com o Senhor, ver com o Senhor, comer com o Senhor. Você nunca viu Jesus, mas está aqui crente. Isso é mais privilégio ainda. Você falou assim, é que pode. Nunca me viu, mas acreditou no Evangelho. Então, receba autoridade e poder para fazer a obra. Leite precioso e privilegiado. Deus fica assim de bocas abertas do lado para mim e você. Glória a Deus. As dicas apenas se esquece daquilo que eu tenho. Você tem poder. Você tem autoridade. Graças a Deus. Aleluia. Terceira e penúltima ferramenta. Jesus disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Samaria, Judéia, enfim, até os confins da terra. Lá vem os dias de Pentecoste, capítulo 2 de Atos, todo mundo conhece. Aí está a terceira ferramenta, porque sem ele não tem como fazer missões. Estou falando do Paracleto. Quem é esse? O Espírito Santo. Diz a Bíblia que Deus deu a incumbência para o Espírito Santo. Ele é o único que convence o mais vil pecador do pecado, do juízo e da justiça. Por isso que quando os espíritos semi-crentes que estão no cenáculo receberam a terceira ferramenta, todos foram revestidos do Espírito Santo, todos foram batizados com o Espírito Santo. Observe que antes disso não ganhamos tantas almas, a encontrar tanta dificuldade, mas após receber a terceira ferramenta, o Consolador, tudo mudou a vida deles. Conquistaram milhões e milhões para o reino de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Talvez eu vou me desvendar, vou dizer assim. Talvez o pensamento que as pessoas têm até hoje diz assim: espera aí, eu acho que eu não tenho o Espírito Santo porque eu não falo em línguas. Deixa eu te explicar o segredo, para quem não sabe. A partir do momento, a pessoa pode ser o pior elemento da face da terra, pode ser o pior instrumento de Satanás, mas quando entrega a sua vida para Jesus com sinceridade, automaticamente ele é batizado no Espírito Santo. O que é ser batizado no Espírito Santo? Ser selado, ser marcado como uma carne, você é marcado por ele. No mundo éramos marcados pelo adversário, e ele fazia o que queria, mas Deus disse não. Um dia Deus olhou no céu e na terra para a minha vida e disse: nesta carta ninguém mais vai tocar, porque a partir de hoje eu selo com o meu Espírito.
falar a ferramenta, mas só para você entender a mensagem. O Espírito Santo é Ele que vai te dar direção. É Ele que vai te dar palavras na sua boca. Só dependa dEle. Faça a tua parte, que Ele faz a dele. Só Ele pode convencer um coração mais duro. Só Ele pode trabalhar neste coração. Faça apenas a tua parte. Busca o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão lindo que às vezes você não tem nem condição de falar nada, porque acha, Deus, eu não sou capaz, mas só de ter a presença dEle. E quando as pessoas olharem para você dizendo, eu não sei o que ela tem, eu não sei o que ele tem, mas eu sinto algo diferente. Em casa ela prefere que escute a palavra, mas quando eu chego na escola, no trabalho, fico perto dele e dela, eu sinto a parte desse Espírito. E quando eu vou na casa dela, eu não sei o que acontece, é um ambiente diferenciado. Que isso é a presença do Espírito Santo, é a presença do meu amigo, do seu amigo Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo. Observe que o ministério começou a crescer ali dos apóstolos após receber ele. E quem tem o Espírito Santo não tem medo de nada. A carne pode sentir, mas ele não tem medo das oposições. Lembra? Antes de Simão ser batizado no Pentecoste, negou Cristo, duvidou quando Jesus chegou a dar sobre as águas, olhou para o vento e afundou. Negou Jesus com medo da morte. Mentira, depois que recebeu a terceira vez, ele se negou. Os historiadores dizem que ele morreu crucificado de ponta cabeça, porque ele era tiro. Ele perdeu a sua própria vida por causa de Cristo. O que é isso? O Espírito Santo dá esta condição. É o Espírito Santo que dá a condição para perdoar. Difícil esse sermão. Perdão. Ele dá a condição para o homem. Quantos têm o Espírito Santo? Eu te garanto, ele está aqui. Eu vou a chuva. O privilégio que nós temos. Lúcifer errou uma vez só. Não teve pena. Mas que Deus é esse, Criador? Só teremos esperança que depende de porta-folho de vida, sim ou não? Após a morte passar para a eternidade, você fala bem dos mortos. Nós estamos com outra atmosfera, no outro mundo, não tem mais volta. A chance de salvação é como a vida. Então você consegue entender por que Lúcifer não recebeu perdão? Porque ele pecou a eternidade. Pecou e eternamente não tinha mais retorno. Por isso que Deus coloca dois filhos dos anjos na porta lá do Éden, para que o homem não viesse voltar ao meio do fruto, conhecendo do bem e do mal. Senão viveria eternamente. Você pecou. E eu, quando falo do Espírito Santo, ele me mostrou muito. Porque eu vivo falando com ele de noite. A minha esposa vai falar, como é que você consegue? Você vai pegar uma mensagem para 3 dias, pensando na mensagem, logo na mensagem, agora na mensagem. Eu fico assim conversando com Deus no mundo do trabalho, é assim todo dia, tudo discutindo. O inimigo nos odeia por isso. Porque nós falhamos, somos pecadores e erramos todos os dias. E lá vem o Consolador, quando nós temos ele chora, intercede por nós, para nós diante de Deus, gemendo com gemidos inexprimíveis. Não abra mão do Espírito Santo. Não abra mão do Espírito Santo que te dará condições para fazer missões. Apenas abre a tua boca, apenas se expõe para fazer, que eu te garanto, vai dar certo. Depois desta mensagem, o Espírito Santo vai começar a incomodar o teu coração, para você sair, para você abrir a sua boca e começar a colocar essa obra em prática. E o nome de Deus vai ser glorificado. Diga amém. Vamos para o último, a última ferramenta para a hora da história. Você já tem poder, você já tem a autoridade, você tem o Paracleto, você tem o Espírito que não vence. Mas Jesus disse, voltando ao texto de Atos 1:8, ficar em Jerusalém até que do alto se irá revestido de
poder. E ser-me-eis minhas testemunhas. Está a quarta ferramenta para pessoas. Ser-me-eis minhas testemunhas. Sabe o que ele está dizendo? Testifique de mim onde você passa. Fala o que eu fiz na sua vida. Se você não tem conhecido da palavra, busque mais tão pouco da sua vida. Fala para alguém quem era você e quem você é agora. Fala dos livramentos que Deus te deu. Fala para alguém das curas que Ele fez na tua vida. Fala quem era você, quem te viu, quem te vê. Testemunhe. Ninguém escapa da mensagem de ninguém. Talvez você fale, mas eu sou tímida. Deus respeita isso. Eu sou tímido, eu ainda não consigo falar. Eu aprendi a dizer: se você não consegue falar, então, vou falar bem pausadamente, dê um bom testemunho de cristão. Os melhores e os maiores sermões, eu sou como um livro. As pessoas leem a minha vida, as pessoas olham para a nossa vida. Que é melhor sermão ter testemunho aonde quer que você esteja, seja na tua casa, seja na tua faculdade, na tua escola, seja em qualquer lugar. Seja testemunho, seja sal da terra, é luz do mundo. Jesus disse que vós sois o sal da terra. Mas se o sal estiver enchido sem sabor, para nada presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Quando eu falo do sal, o sal não é como o sal branco. Que isso? O sal é branco? Parece ser. Pastor, que mistério é isso? Se tiver uma oportunidade, pega um grãozinho dentro, pega uma lâmpada bem grande e verás que não é branco, é transparente, cristalino. Mas como estão todos juntos e unidos, dá uma dualidade de branco. Missionário não pode viver disperso, separado, divisão da igreja não pode, porque a união faz a diferença. Deus está lhe dizendo: depois que você seja sal, seja transparente, seja cristalino, e você vai ganhar multidão para o reino dos céus. Pessoas vão olhar para você e vai sentir sede de Deus, porque o sal provoca sede. O sal provoca sede. Difícil comer uma coisa que tem sal e você não querer tomar. Sereis minhas testemunhas. Seja sal. Aleluia! Eu tenho que dizer que já consigo contradições, mas Deus está permitindo, eu falo mais um pouco de para. Sabe por quê? Só para levar o teu coração, para ver que você já tinha ferramenta e não sabia. Sabe por que aquele lá na tua casa, bem próximo, aí ele está vivo, aí ele está de pé, porque você é sal. O sal impede em que um alimento, ou seja, uma carne que apodreceu só um pedaço, joga cola de sal esse pedaço de alimento que apodreceu uma parte. Ele não vai resolver o problema, mas vai impedir em que a putrefação, a podridão se espalhe e acaba com aquele alimento. Sabe por que aquilo está de pé na tua casa? Porque você é sal. Sabe por que o mundo ainda está de pé? Porque Jesus não vem matar a sua igreja por um amor às almas. Porque por causa de nós, que somos que somos sal e o transparente do cristalino, é que o mundo ainda está de pé. É que o Brasil ainda está de pé. Você é precioso, você é sal, você é instrumento de Deus. Se põe de pé. Toda a canta da eu quero convidar todos aqui à frente, por gentileza, todos que podem vir, chega aqui à frente. Eu não posso usar a igreja, vou pregar uma vigília. Só Deus para dar graça para isso. Aleluia. Qual é o objetivo para esta oração? Eu quero orar nessa noite com um objetivo. Você que ouviu esta mensagem, e Deus
Se um pedreiro, se um mecânico tem as suas ferramentas, deixar de usar, eu sou exemplo disso. Tem algumas ferramentas que quase eu uso em casa, porque até mesmo não entendo de muita coisa, então ele não é tão preciso, graças a Deus por isso. Mas eu tenho uma caixinha de ferramenta que enferrujou quase tudo, na verdade, minha esposa, casamento de uma caixinha. Falei, Jesus, misericórdia, tudo enferrujado. Tem que passar o óleo, tem que dar uma lixada, tem que fazer alguma coisa para renovar com as ferramentas que uma hora eu vou precisar dela. Sabe o que Deus vai dizer? Você é a ferramenta de Jeová. Se tiver algum ferrugem que te estacionou, que te paralisou, a ferramenta foi feita para usar. E quem vai te usar é o próprio Criador, o dono da ferramenta. Sabe por quê? Há muitos doutores espirituais que estão precisando de muitos tempos. Há muitas casas derrubadas espiritualmente no nosso tempo, que você tem a mulher do pedreiro na linguagem espiritual, você tem chave, você tem tudo, você tem toda a ferramenta para erguer esta casa, que são pessoas que estão longe de Deus. Esta noite, estamos numa ferramentaria de Jeová. Jeová vai começar a montar essas ferramentas. Ei, você que louvava não louva mais, se prepara. Você que pregava não prega mais, se prepara. Você que evangelizava não evangeliza mais, se prepara. Se prepara, porque o óleo de Jeová, uma constituição minha, aleluia, Deus Pai, amolar a tua ferramenta. Se existe ferramenta que ficou cega por alguma batida, por algum motivo, Deus vai renovar a tua ferramenta. Se prepara, o Egito te espera, a Babilônia te espera, para resgatar Israel da mão de Nabucodonosor. Aleluia, o Egito te espera, para resgatar Israel que está desviado da mão de Faraó. Você é o Moisés de Deus. Ah, Espírito, põe a mão no teu coração, Senhor, eu vou dar para você. Amém, Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, papai. Olha aí, a tua palavra foi pregada, a tua palavra foi ministrada. Eu tinha alguns outros temas para pregar. Poderia pregar sobre 3 anos de uma obra missionária, o Senhor não permitiu. Poderia ter pregado o Espírito Santo, restaurando o ministério perdido, o Senhor não permitiu. Eu poderia ter pregado 5 coisas que o Senhor falou para a gente, o Senhor não permitiu. Por que, papai? Na sua presença, na tua presença, pai, tu já sabia que a tua igreja precisava ouvir e acreditar que a ferramenta que o Senhor deu é maior do que todas as coisas que eu posso imaginar. Pai, em nome de Jesus, amigo Espírito Santo, eu não sou Pedro nem João, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu quero repartir com a tua noiva. A autoridade, o poder, a tua presença, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, desenterra nesta noite talentos, desenterra nesta noite dons que foram enterrados. Ele está dizendo que é hoje, não é amanhã, não é ontem, é agora. Oh,
graças a Deus. Diga graças a Deus. Olha os seus olhos. Vamos voltar aos seus lugares. Olha para Deus. Não temas as oposições. Não temas as lutas. Amém? Mas vamos voltar aos seus lugares. Guarda esta palavra na tábua do teu coração. Amém, queridos? 4 ferramentas para a obra missionária. Deus possa abençoar a cada vida. A descida do Espírito Santo foi notória. Como a farta no argumento. Você sairá daqui diferente. Sabe aquela vontade de sair evangelizando também? É um desejo de Deus que brotou no teu coração. Não deixa que apaga este pavio que Deus acendeu hoje. Eu vejo pelos olhos espirituais ferramentas brilhando. Ferramentas brilhando. E mais, Deus deu novas ferramentas, são dons espirituais que ajudam na obra de Deus. Amém? Assim eu quero agradecer a Deus por esta riquíssima oportunidade. A partir das 23 horas, 6 da manhã, chegando em casa, vou tomar um banho, colocar de novo, estaremos no para uma vigília lá em Jacareí. E se você, deixa eu trabalhar aqui, e se você puder acompanhar, será ao vivo. Quem tem internet aqui? Todo mundo tem. Se você puder, você acessa lá no Google, Redenção Plena ao vivo. Para a glória de Deus, vai usar a mistura da palavra daqui a algumas horas. Eu creio que talvez 2 às 3 horas da noite está ministrando. O culto é gravado e ao vivo das 23 às 6 da manhã. Olhe e escreve para Deus possa muita graça. Amém, amados? E a obra de Deus não pode parar. Assim agradeço a promoção, pastor presidente, a todos os amados irmãos, alguns que nós já conhecemos. Deus possa abençoar sua vida. Me perdoe se eu falei demais. Amém? Essa mensagem de Deus é simples, mas as essências são grandes do que veio. Deus abençoe. Dê para Jesus uma linda salva de palmas. Deus abençoe. Você tomou posse da sua bênção? Você tomou posse das 4 ferramentas faladas aqui que o Espírito Santo falou para você. Agora você pega a sua ferramenta e sai para os 4 cantos do mundo para evangelizar a palavra de Deus. Sinta-se um privilegiado de você ter ouvido essa mensagem para a sua vida. Sinta-se um privilegiado de estar na casa de Deus, de estar fazendo a obra do Senhor, porque cada um de nós, como foi dito aqui, tem a autoridade para ganhar almas para Jesus, porque esse é o objetivo, esse é o foco de missões. Eu creio, sem sombra de dúvida, que essa mensagem, falando das 4 ferramentas para nossas vidas, veio diretamente do coração do Senhor. Eu conheço a vida do amado pastor, e eu sei que o que ele prega, ele vive, né? Gostaria de agradecer pela mensagem, pela sua presença, pela visita sua, pela sua vida, pela vida da sua esposa. É um prazer enorme receber você aqui. Que seja a primeira de muitas. Amém? Sei que a agenda do amado pastor é bastante cheia, mas ele é bastante requisitado, mas as portas continuam abertas para você. Amém? Você pode colocar, por favor, vai, por favor. Eu ia passar um vídeo, mas eu não vou passar não. Já tem 10 minutinhos. Gostaria de falar para a amada igreja que o culto passado de missões foi apresentado aqui, foi mostrado um vídeo muito forte, né, sobre o que acontece com os cristãos que estão na obra missionária. Nós vimos, né, imagens fortes. Até alguns irmãos
acharam forte demais para ser mostrado, porque nós vimos cristãos sendo debolados, né, por não negarem a Jesus Cristo. Eu quero falar para a amada igreja que aquilo do que está por vir, que será a grande tribulação, eu creio que não pela fé, e nós já não estaremos mais aqui. Mas aquilo que foi mostrado é pouco perto do que vai acontecer no mundo, tá? Então, que você receba aquela mensagem de bom grado, que você não fique estarrecido, porque coisas piores acontecerão. Quando a pessoa aceita Jesus, eu vivo dizendo isso, eu repito, você não pode mentir para ela e falar para ela que as coisas vão melhorar. As coisas não vão melhorar. As coisas só vão piorar. Mas, graças a Deus, em nome de Jesus, ela está salva em Cristo Jesus. Amém? Pode passar, irmão, no próximo slide. Fazendo um favor. Posso passar dois, né? Irmãos, vamos ter a escola bíblica dominical, né? Amanhã, na última lição, né, nós teremos a última lição, a lição número 13, que fala sobre o destino final dos mortos. Nós estamos com uma professora nova, gostaria de usar uma cadeira. Cadê? A Dona Noena. É a amada irmã Adriana. Ela é professora nova. Gostaria de pedir a presença dos amados irmãos na aula dela, né? Para vir colaborar, que ela tem sido uma bênção, né? E amanhã será eu dar essa aula aí do destino final dos mortos. A última aula é aí na próxima revista da Escola Bíblica Dominical. Essa daí, ó, é o segundo trimestre de 2016, que vai falar sobre a maravilhosa graça, né? Quem não tem a revista ainda pode conversar com a minha mãe aí, depois ela fornece a revistinha para vocês, aí vocês acertam a parte financeira, né? Você passa para ela, por favor, Gabriel? E eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos, né, aproveitar a oportunidade, que será inaugurada uma nova igreja da Comunidade Evangélica Universal, lá na cidade de Brasópolis, né? Dia 9 de abril de 2016, às 19 horas. Vai bastante gente aqui para a igreja. Quem tiver a oportunidade quem quiser ir, né, colaborar lá, vai muitos carros. É só comunicar o pastor, né, pastor? Vai muitos carros e que a gente gostaria de levar a igreja inteira. Se tiver faltando um carro, a gente dá um jeito. Eu vou da minha mãe, mas se for o caso, eu levo o meu também. Então, os irmãos que puderem colaborar com a obra da Comunidade Evangélica de Deus, lá na Comunidade Evangélica de Brasópolis, né? É o pastor Márcio que estará dirigindo a igreja lá. Eu creio pela fé que vai ser uma bênção, parece que já tem 18 membros lá, né, pastor? Então, pela fé, a obra vai ser grande lá, eu creio. Amém? Gostaria de chamar o pastor para encerrar o culto e agradecer ao nosso Deus. Amém? Amém. Eu quero agradecer ao pregador pela palavra. Vocês ouviram bem a palavra? Quantas ferramentas são? Qual é a primeira? Segunda? Terceira? E quarta? Testemunho. E realmente, como o pregador disse, você não sabe o poder que está sobre a sua vida. Porque se você soubesse, você desbravava a terra daquele mal. Alguns homens descobriram essa força, como John Wesley e outros homens, Billy Graham, né? Então, o irmão usa isso aí. Eu achei interessante ele falar uma coisa, né? Que tem pessoa que fala assim: mas eu não tenho jeito para testemunhar.
Mas ele disse assim: mas o seu testemunho já é uma evangelização. E realmente a tua vida já é uma evangelização. Meus irmãos, o culto foi uma bênção, faltou muita gente, mas eu disse para o Alessandro que culto de missões tem resistência. E vai ter isso, 10, 20 anos vai ter. Porque o diabo não quer que ninguém venha em culto de missões. Porque nós fomos ganhos como? Missões. Então, culto de missões tem resistência mesmo. Mas Deus tem nos abençoado. O primeiro culto foi uma bênção, o segundo tem sido uma bênção, e vamos assim então daqui para frente, amém? Então vamos ficar em pé, agradecer a Deus, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu quero te agradecer por esta rica oportunidade, por esta palavra maravilhosa que ouvimos nesta noite. Deus abençoe o teu povo, leva o teu povo em paz, guarda o teu povo no poder do teu sangue. Pai querido, te agradecemos por tudo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós. Todos digam amém. Como o teu irmão está terminado em nome de Jesus. Amém?